Gravando. Eu me chamo Suzana, tenho 59 anos e eu vim aqui para me contar minha história para vocês. Talvez você também tenha medo de dirigir, que nem eu tinha, né? Eu tirei minha carta, eu tinha 18 anos quando eu tirei minha carta. Aí eu aprendi a dirigir num Fusca, né? Então hoje, a diferença, né, dos carros de hoje, é sempre mais fácil você dirigir. Então, eu vou contar para você. Eu sempre dirigia, comecei a dirigir muito nova, depois eu vendi meu carro, e a vida foi passando, né, e eu parei de dirigir. E depois de muito tempo, né, hoje eu tenho 59 anos, eu tive um Gol. Aí eu tinha meu filho dirigia para mim, tive um outro carro e ultimamente eu tenho um Celta. Mas eu tinha um medo terrível de dirigir. Eu tremia, eu suava, eu tinha medo de andar lá, de dirigir. Aí o que eu fiz? Eu pedi um sobrinho meu me dar umas aulas para mim aprender a dirigir. Ele veio, me deu umas aulas, e falou: tia, você sabe dirigir, você vai aprender a dirigir no dia a dia. Mas fiquei meio assim. Aí, aqui onde eu moro, tem pessoas que dão aula para habilitados. Eu paguei a aula, uma pessoa que dá aula para habilitados, para ele aprender, para ele me ensinar a dirigir de novo. Aí, ele veio, deu umas aulas para mim e falou para mim assim: você sabe dirigir, você dirige muito bem, mas você vai aprender a dirigir no dia a dia. E você tem que confiar em você, e você tem que confiar no carro. Você tem que ter confiança, né, em você, e é no dia a dia que você vai aprender a dirigir. Aí, o que aconteceu? Eu parei de dirigir. Aí, quando foi em 2002, a minha mãe, né, ficou muito doente e precisava levar ela para baixo, para cima. Aí eu vi que eu precisava dirigir de novo, porque eu precisava levar ela no médico. Eu pedia para minha nora, eu pedia para o meu sobrinho, né? Aí eu vi que realmente eu precisava dirigir. Aí, né, eu voltei a dirigir, né? Perdi a minha mãe, né? E meu carro ficou na garagem. E muitas vezes eu ia trabalhar de a pé. Muitas vezes. Eu tomei chuva, eu tomei sol. E nessa de ir e vir, tinha muitas vezes que as pessoas tiravam sarro de mim. As pessoas falavam assim: nossa, você tem um carro na garagem e você vem a pé trabalhar. Muitos amigos meus tirou sarro de mim. Muitos, não foi nenhum, nem dois. Eles falavam: ah, você tem um carro e dia de chuva, em vez de você vir de carro, você deixa o carro na garagem. Eu levava na brincadeira ainda, eu falava para eles assim: mas o carro é meu. Eu comprei, paguei com o meu dinheiro, se o carro fica na garagem, o problema é meu. O carro é meu. Aí, quando minha mãe partiu, eu pensei em vender meu carro. Eu falei: ah, vou vender esse carro porque eu não vou conseguir dirigir. Mas aí um dia, eu estava aqui em casa, né, em novembro, e amanheceu chovendo. Uma chuva que só Deus. E eu não tinha como ir trabalhar. Chovia muito. E o meu carro na garagem. Aí eu passei a mão na chave do carro e falei: sabe uma coisa, eu vou dirigir. Peguei o carro, fui trabalhar. Com medo, mas eu fui trabalhar. Aí foi em novembro de 2002, no finalzinho de 2002, que realmente eu peguei o carro e comecei a dirigir. Treinei. Subi aqui no Recanto Azul, onde eu moro, que tinha poucos movimentos, e treinava lá. E comecei a trabalhar de carro. Tinha muitas vezes, quando eu ia trabalhar a pé,
Chegava na subida do meu serviço, tinha uma lombada bem no meio. E eu falava assim, nossa, mas colocaram uma lombada bem no meio, né? Eu pensava assim, nossa, como que eu vou vir de carro e vou passar essa lombada? Só que aí eu peguei o carro e comecei a ir, né? E trocava de marcha. Eu tinha muita dificuldade para trocar de marcha, mas aprendi a trocar. Aí também eu entrei no YouTube. E lá no YouTube tem muitas pessoas que ensinam a você dirigir. Ensina você mudar de marcha, ensina você reduzir. Lá tem muitos vídeos de pessoas que te ensinam a dirigir. Aí o que eu fiz? Eu comecei a assistir vídeo lá, né, no YouTube. E tinha algumas pessoas que falavam, vai no carro e treina no carro. Aí eu ia lá, pegava, entrava lá no carro e treinava no carro. Primeira, segunda, terceira. Só que aí eu falei assim, eu vou ter que aprender. E comecei a treinar, né, a dirigir. Aí eu trabalhava num lugar, né, eu precisei sair para me cuidar da minha mãe, né. Só que aí eu voltei e não deu muito certo. Aí eu saí de novo. Aí eu arrumei um serviço do outro lado da cidade. Era muito longe. E o meu horário de trabalhar era da 1 às 11 da noite, né? Então, eu saía 11 horas da noite, não tinha ninguém na rua. Era um deserto. E eu com o carro na garagem. Aí um dia eu peguei o carro e falei, não, eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu trabalho do outro lado da cidade, eu preciso ir trabalhar e preciso dirigir. Aí peguei o carro e eu comecei a ir trabalhar. O que eu fazia? Eu entrava a 1, eu saía 12h15 de casa, para não pegar movimento, né? Aí comecei a ir todo dia, entrava a 1, saía às 11 e comecei a treinar e voltar. Foi aonde eu peguei, comecei a ficar mais prática, porque eu pegava o carro todos os dias para ir trabalhar. Aí fiquei lá quase 2 meses. Mas aí a firma teve problema, né? E eu saí de lá. E arrumei um outro serviço. Só que era do lado contrário. Era mais longe do que o outro. Só que lá onde eu arrumei esse serviço, onde eu trabalho hoje, né? É uma rua onde tem muito movimento. É bem dizer quase o centro da cidade. Então, tem movimento da Unesp, das pessoas que vai para a Unesp, das pessoas que vêm para a Unesp. É uma avenida, né? Tem uma certa avenida, os carros entram que vêm da Unesp, depois cai na outra rua que sobe, que é uma rua também de muito movimento. Tanto a que sobe como a que desce onde eu trabalho, tem muito movimento. Aí o que eu fiz? Eu pedi pro meu filho e pro meu sobrinho me ensinar um caminho mais curto, que tivesse menos movimento para mim ir trabalhar. Aí o meu filho me mostrou o meu sobrinho também me mostrou um outro, né? Eles me mostraram 2 caminhos para mim ir trabalhar. Aí eles falaram, você pega qual é mais fácil para você. Aí eu fui pelo caminho, pelo segundo caminho. Eu achei muito longe, sabe? E longe assim, porque tem muito pare. Né? Você anda num quarteirão, tem muito pare. Aí você tem que ver porque tem um movimento que desce. E no outro lado também, né, tem vários cruzamentos, tem a rotatória. E eu achava mais difícil por lá. Aí eu peguei e falei, não vou pelo segundo caminho. Eu vou pelo primeiro caminho, que tem mesmo movimento. Então, agora, todos os dias, eu vou dirigindo, né? Como meu filho faz faculdade, ele sai o mesmo horário do que eu de casa. Aí ele vai comigo até o serviço, ele me deixa no serviço, aí ele sobe para a faculdade e eu entro trabalhar. Só que hoje, ainda tenho, assim, a gente tem que ter responsabilidade no trânsito. Você tem que saber o horário, as horas certas de você. Se tiver pare, você para, olha para cima, olha para baixo. Se tiver faixa de pedestre, você para, deixa o pedestre atravessar. Então, eu aprendi tudo. Eu não sabia reduzir. Eu não sabia. O carro para mim tinha a primeira e a segunda, né?
e terceira. Aí, com o tempo, eu comecei a aprender por segunda, por terceira, por quarta. Aqui, até a quinta marcha eu coloco. Mas aqui na cidade, eu uso mais primeira, segunda, terceira e quarta. Quinta, muito difícil eu usar, né? Mas eu aprendi a dirigir. Aí, o rapaz que veio dar aula para mim, né, para habilitados, eu também não sabia guardar o carro. Aí, o que ele fez? Ele veio e falou para mim assim, olha, eu vou ensinar como você guardar o carro, né, quando você chegar. Aí, ele me deu como eu posso falar assim, ele me deu o relógio d'água do meu vizinho, do outro lado da rua. Ele falou, ó, você chega aqui, você para bem do lado do relógio de água, você vai encaixar seu carro certinho, né? Me explicou direitinho como que eu tinha que fazer, tudo. Eu falei, ah, tá bom, né? E eu chegava aqui, ou eu pedia para minha nora guardar para mim, porque eu tinha medo de guardar, né? Mas aí um dia eu cheguei aqui e não tinha ninguém para guardar o carro para mim. E já passava das 11 da noite. Falei, meu Deus, eu não posso deixar esse carro morar na rua. Eu tenho garagem, eu tenho que guardar esse carro. Aí eu fiz que nem o rapaz me ensinou. Ele me deu um ponto de referência, que era o relógio de água do meu vizinho. Aí fiz, guardei direitinho, falei, ah, tá, é assim, é. Aí, hoje, eu falo pra você. Hoje, eu vou e volto do meu serviço todos os dias. Né? Eu vou de manhã, a gente almoça lá, eu só volto de tarde. Mas quando eu venho de tarde, sempre tem horário de pico aqui onde eu moro, né? De movimento das pessoas que vêm da Unesp. Ali onde eu trabalho, eu tenho, né? Hoje, como tá férias, né? Não tem muito movimento, mas ali onde eu trabalho tem escola. Então, é muito movimento, muito, né? Então, eu tenho que... Falei, eu não tem como fazer, né? Então, hoje, eu dirijo, sabe? Eu saio cedo, vou trabalhar, de tarde eu volto, né? Pego horário de pico. E aqui onde eu moro, tem uma avenida, que é a avenida que eu tenho que entrar todo dia para mim vir para minha casa. É uma avenida, né, que tem muito movimento à tarde, que as pessoas que vêm da Unesp, as pessoas que saem do serviço, todo mundo, a maioria do pessoal que trabalha, acaba, né, os ônibus que vêm das empresas passam ali também, né? Então, é uma avenida que tem muito movimento. E eu tinha medo, né? Só que eu comecei a fazer. Falei, eu vou ter que ir, eu vou ter que treinar, eu vou ter que enfrentar. E foi que eu comecei. Então, hoje, eu aprendi a dirigir no dia a dia. Eu não sabia ir num posto abastecer. Eu não sabia ir no supermercado e chegar lá e guardar o carro. Hoje, não. Hoje, eu vou no supermercado, eu vejo uma vaga que está meia sozinha para mim estacionar. Eu estaciono, faço a minha compra, chego lá, pego o carro e venho embora. Eu tinha medo de abastecer, hoje eu já vou abastecer. E quando você abastece aqui, tem muitos postos que dão o Vale do Chinha. Eu tinha medo de entrar na fila para me mandar lavar o carro. Só que hoje não. Hoje eu já faço tudo isso. Eu vou no posto abastecer, vou no supermercado, vou trabalhar, sabe? Então, no dia a dia é que você vai aprender a dirigir. No dia a dia é que você vai conhecer o carro seu. E eu tinha muita coisa do meu carro que eu não conhecia. Eu só aprendi, só aprendi a conhecer depois que eu comecei a dirigi-lo, né? A dirigir ele todos os dias. Então, o que acontece? Eu tinha medo de lombada. Eu não sabia como passar numa lombada. Aí aprendi que na lombada você reduz, né? Entrei muito no YouTube para assistir muitos vídeos de lombada, tudo. Então, eu falo para você, hoje você que tem um carro que fica na garagem e fazer que nem eu fazia, ia trabalhar de a pé, chovendo, a maioria das pessoas tirando sarro, porque eu tinha um carro e meu carro ficava na garagem, né? É que eu falo, muitas vezes as pessoas falavam para mim, ah, você tem um carro, o seu carro fica na garagem. Eu falava, o carro é meu. Eu paguei, tá pago,
tá na garagem, mas é meu, né? E aquilo me entristecia, sabe? Porque as pessoas, quando eles pegam no seu pé para tirar sarro, eles não têm noção. Eles tiram sarro. Só que eu sempre assim, eu sempre levava na brincadeira, assim, entendeu? Falava, é verdade mesmo, eu tenho medo de dirigir, por isso que eu não dirijo, por isso que eu tomo chuva. Só que eu, no fundo eu falava, nossa, né? Todo dia a mesma, né, tiração de sarro, tirava sarro, né? Quando não era um, era outro, né? Falava, nossa, tomando chuva, pedi guarda-chuva. Falei, gente, é muita humilhação eu ter um carro na garagem e andar a pé. É muita. Aí, o que eu fiz? Comecei a treinar. Então, hoje, eu vim aqui para falar para vocês que você que tem medo de dirigir, que pega seu carro e vai praticar. Vai num lugar que não tenha muito movimento, pega um loteamento, peça para uma pessoa te ensinar a fazer pare, a fazer rampa. Eu morria de medo de fazer sinaleiro. Nossa, quando eu via um sinaleiro, sabe, eu via as pessoas fazendo sinaleiro e falava, nossa, como que consegue fazer um sinaleiro, né? Parar para fazer um sinaleiro. Só que hoje, eu faço sinaleiro. Eu venho, né, como aprendi, você tem que ver as rodas de trás, quando você para você não colar no da frente, né? Mas aqui onde eu moro, né, sempre tem um que cola em você, né? Mas você fica na sua. Colou na sua traseira, colou. Eu vou esperar o sinal abrir para me passar. E tem uma coisa, tem pare, olha para cima, olha se é mão de descida, você olha, se é mão de subida, você olha, para você fazer, certo? Porque eu fiquei muitos anos sem dirigir. Eu tirei carta, eu tinha 18 anos. Eu tirei carta no Fusca. E hoje os carros hoje são tudo direção hidráulica, carro molinho. Que hoje eu tenho um Celta, eu tenho um Celtinha. Eu adoro dirigir o Celta. Nossa, tem hora que esses dias eu vinha vindo dirigindo, né, na avenida, e numa tranquilidade. Aí fiquei pensando, nossa, eu perdi tantos anos, né, de dirigir, porque eu tinha medo, né. A minha carteira, quando eu ia fazer alguma coisa, a pessoa pedia um documento para mim, o que eu dava? Eu dava a carteira de motorista para a pessoa. Tá aqui. Dá um documento, dá a carteira. Então, eu usava a minha carteira de motorista como documento, né? Mas eu falo para você, hoje, eu aprendi a dirigir no dia a dia. Você tem medo ainda? Tenho. Eu tenho receio do trânsito. Você sempre tem que ter respeito pelo trânsito. E você não dirige só para você. Você dirige para você e para os outros, né? Você tem que ter atenção. Você não pode estar com o celular na mão. Você tem que estar atento quando o sinal abre. Você tem que olhar, ver se não tem algum carro vindo do lado contrário para te apodar. A gente tem muita coisa para aprender. E você aprende no dia a dia, dirigindo todos os dias. Eu hoje é normal eu pegar meu carro, sair daqui e ir trabalhar. E nem hoje mesmo. Hoje eu peguei meu carro e fui fazer umas coisas que eu precisava fazer. E se eu não tivesse? E se eu não pegasse meu carro para dirigir? Quem que ia fazer para mim? Eu teria que pedir ou para o meu filho, ou para minha nora, ou para o meu sobrinho. Eu tinha que apelar para alguém para me levar. E hoje eu me sinto livre para mim ir e vir de carro. Então, se você hoje, você tem a mesma medo que eu tenho, os mesmos traumas. Eu, quando entrava no carro, parecia que eu ia infartar. Minha mão suava tanto que minhas mãos chegavam a pingar de tantos que eu suava no volante. Eu chegava em casa, eu estava com o rosto banhado de suor, sabe? Preocupada, ai meu Deus, será que eu vou bater? Será que eu não vou? Né? Aquela coisa, aquela preocupação que eu tinha, mas era um medo que eu tinha. E eu olhava as pessoas dirigindo, eu tinha vontade de dirigir. Eu falava, mas eu tenho uma carteira, meu Deus, eu não dirijo por quê? E eu cheguei a ver muitas pessoas que tirou carta depois de mim e dirigia. Ia para todo canto, certo? Saía, ia para todos os lados. E eu, como sempre,
dependendo de alguém para me levar e para me trazer, né? Eu acendi a luz aqui porque tá ficando escuro, né? Então eu falo para você. Eu tenho, né? Eu posto alguns vídeos no YouTube, mas são muito pouco, né? Mas eu vim aqui hoje para falar para você. Se você tem um carro e você tem medo, arruma alguém para dar uma aula particular para você, né? Porque aqui onde eu moro tem pessoas que são pessoas que dão aula para habilitados. E talvez você passe por mesmo que eu passo. Ter cisma de entrar no carro, ter cisma de sair. E se você pega o marido, o filho, alguém conhecido, eles já têm o modo deles dirigir. Eles já acostumaram com o trânsito. E eles acabam, olha, toma cuidado, viu? Você não viu? Olha, para. Aí a pessoa começa a falar aonde deixa você nervoso. Então, se você for habilitado e tem medo de dirigir, que nem eu tinha, arruma uma pessoa para dar aula para você. Mas uma pessoa que te ajude, uma pessoa que chega lá e ajuda você a dirigir. Eu vim aqui para contar esse testemunho para você, porque eu vejo aqui mesmo onde eu moro, eu converso assim, tem vezes com algumas pessoas, e as pessoas falam assim, você está dirigindo? Eu tenho vontade, mas tenho medo. Nesse dia eu estava conversando com uma menina, ela falou para mim assim, olha, eu tirei carta e minha mãe tá braba comigo. Eu falei, por quê? Porque eu não dirijo. Eu falei, mas por que você não dirige? Você não tem carro? Ela falou, não, meu pai tem um carro. Mas cada vez que eu pego o carro com ele me deixa nervosa. Ele fica assim, olha, cuidado, olha isso, olha. Aí eu falei para ela assim, olha, você quer dirigir? Ele confia dar o carro na sua mão? Sim, porque ele falou que o carro é meu, ele comprou para mim, ela falou para mim. Falei, então você faz o seguinte, começa a treinar. Pega o carro que é do seu pai, que ele falou que ele comprou para você, mas que ele dirige o carro dele, né? Então pega o carro e vai treinar. Aí eu falei para ela, lá onde você mora, não tem algum lugar que tenha menos movimento para você dirigir? Ela falou, tem. Falei, então, pega o carro e vai começar a dirigir. Aí esses dias eu acabei encontrando ela, né, conversando com ela de novo. Ela falou assim, olha, essa semana eu treinei a semana inteira. Eu falei, verdade? Ela falou, sabe, eu fui na padaria perto da minha casa, não é tão longe, mas eu fui de carro. Ela falou, depois eu fui buscar a minha afilhada com o carro. Eu falei, e aí, como que foi? Ela falou, foi bem. Eu falei, então você tem o mesmo medo do que eu, mas você tem que começar a confiar em você. Se você não confiar em você, você não vai dirigir. Aí eu até fiquei contente, sabe? Ela tá dirigindo, sabe? Ela tá treinando, sabe? Ela sai do serviço, pega o carro à tarde, né? E tá dirigindo. E ela falou assim que ela tá contente. Eu falei, então, você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, você não vai dirigir. Então, eu tô aqui para dar, assim, força para essas pessoas que tinha medo de dirigir, que tem medo de dirigir, que nem eu tinha. Eu tinha muito medo. Nossa, eu ficava apavorada quando eu entrava no carro para dirigir, que eu via alguém atrás de mim. Nossa, eu ficava desesperada. Só que aí eu comecei a perceber que eu tinha que ter calma, eu tinha que conhecer o carro, eu tinha que aprender a controlar o carro e aprender a controlar a minha ansiedade, né? Aí, o que eu fiz? Comecei a seguir no YouTube, aí também, lá no YouTube mesmo, um dia eu achei uma pessoa que ensina para pessoas habilitadas, né? Que fala, né? Que ensina o que você tem que fazer. Ela passou um tipo de um treinamento. Ela falou, quando você estiver no carro e você se sentir coração bater, e ensinava algum exercício para fazer, sabe? Dentro do carro, você sentar e eu vi algum exercício que ela ensinou para a gente fazer, para a gente acalmar a ansiedade. Aí que eu fiz? Eu comecei a fazer esse exercício que ela, acho que é uma psicóloga até, que passou.
esse exercício, porque ela falou que aí a gente entra no carro, a ansiedade, né? O coração dispara. E aí ela passava uns par de exercícios pra gente fazer, né? Tipo assim, prender a respiração, respirar fundo, soltando devagar. E tinha mais alguns outros exercícios. E eu comecei a fazer. E foi aí que eu comecei a me acalmar. E eu via que dirigir, hoje eu vejo que dirigir não é um bicho, não é uma coisa difícil. Você tem que confiar em você e você tem que pôr na sua cabeça que você pode dirigir. Mas a minha vizinha dirige, eu vejo minha vizinha saindo todo dia, mas eu queria dirigir. E eu tenho um carro e não dirijo. Então, agora o que você vai fazer? Você tem medo de dirigir? Pega o seu carro um fim de semana. Convida alguém que não deixa você nervoso ou nervosa. Pede para essa pessoa ir com você para você treinar. Porque se você passou no psicotécnico, passou na baliza, fez a prova do Detran e passou, porque você tem capacidade para dirigir. O dia que o rapaz veio aqui me dar aula particular, eu falei para ele assim, eu não consigo. Ele falou, como que não? Você passou na prova, você passou no psicotécnico, passou na prova do Detran, como você fala que não consegue dirigir? Eu fiquei pensando, falei, não é verdade, né? Passei na baliza, passei em tudo e não consigo dirigir. Não, ele falou, você consegue, mas você é treino, você tem que treinar. Então, eu falo para você hoje. Talvez você fale assim, mas eu tenho uma moto, né? Eu comprei uma moto e hoje eu tenho medo de subir numa moto para dirigir. O que você tem que fazer? Quase a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu peguei o carro para treinar, você tem que pegar essa moto também e treinar. Porque se você não treinar, a sua moto vai ficar na garagem, como o meu carro ficava. E andando a pé. Tomava chuva, a turma ria. E você vai fazer o quê? Se você não tomar uma decisão de você pegar o seu carro e treinar, você tem que treinar no dia a dia. Hoje, bem dizer, eu faço tudo. Eu vou no supermercado, eu vou trabalhar, eu vou no posto abastecer. Se eu precisar ir para algum outro lugar, se eu não sei ir assim, eu penso, viu, né? Se eu ir para tal lugar, eu saio em tal lugar, né? Então, você tem que calcular, saber aonde você vai. Calcular o caminho, que nem eu tenho para mim trabalhar 2 caminhos. 2, né? Só que eu vou por um, que é mais fácil, que é mais curto. Como já aconteceu comigo, no outro serviço que eu trabalhava, eu fazia um caminho só. E um dia eu cheguei lá, quando eu cheguei para me virar, estava interditado. E agora? Como que eu faço? O que sobrou para mim? O sinaleiro. Que eu tinha que subir, né? Entrar na avenida e lá na frente pegar, acho que a segunda, a terceira, descer para mim, pro serviço que eu trabalhava antigamente. Eu precisei fazer um sinaleiro. Fiz um sinaleiro, entrei na avenida, aí andei mais acho que uns 2, 3 quarteirão, depois desci e saí na rua da onde eu trabalhava. Porque você tem que ter em mente sempre 1, 2 ou 3 caminhos que faça o caminho do seu serviço. Eu tenho 2 caminhos, né? Eu já tenho 2 caminhos assim na minha cabeça escrito. Vou aqui, passo lá, vou pra lá, pra lá. Então, você tem que saber, né? E sempre tem aqueles imprevistos, né? Que você tá no trânsito, aí, né? O trânsito para, né? Porque é muito movimento. E aqui onde eu moro também, na hora do movimento, tem muito ônibus, né? Então, aí fica assim, né? Anda devagar, sempre tem um caminhão na subida, né? Que sobe mais devagar, então forma aquela filona, e você sempre
joga em segunda, depois você tem que jogar em primeira de novo, aí você joga em segunda de novo, porque aí você acaba parando, vai ter que pôr em primeira para sair, depois vai ter que jogar uma segundinha. Mas isso é tudo no quê? Treino. Eu tô aqui hoje contando para você isso, porque eu vejo muita gente que eu conheço também, que fala a mesma coisa para mim. Eu tenho medo de dirigir. Tenho carro, né? E tenho medo de dirigir. E tem algumas pessoas que falam para mim, eu tirei minha carta, desde que eu tirei minha carta, nunca peguei num carro. Aí eu falo assim, mas por quê? Ah, porque o carro é do meu marido e ele não deixa eu dirigir. E quando ele me dá o carro, ele me deixa nervosa. Eu falei, mas se o carro, ele deixa o carro na garagem, pega o carro dele e vai treinar. Chega para ele e fala, ó, dá a chave que eu vou treinar eu vou treinar no loteamento lá em cima. Eu achei um lugar bom para mim treinar e eu vou treinar. Mas se você não treinar, você não vai conseguir. Porque você pega habilidade de treino, assim, habilidade no dia a dia. Eu também não sabia. Então, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu trabalhava no outro serviço meu, eu ia de a pé. E tinha uma lombada bem na subida. Que tinha uma subida assim para você chegar no serviço. Aí eu olhava aquela lombada e eu falava assim, nossa, mas colocaram uma lombada bem na subida. Mas, né? Eu ficava pensando, nossa, você vem descendo de lá para cá, né? Era uma subida. E bem no topo da subida eles colocaram uma lombada. Para reduzir mesmo. Porque, né? Tinha muita gente que descia lá de cima e descia, né? Aí eles colocaram uma lombada bem na subida, que aí que você, quando você começa a subir, você tinha que reduzir. E eu olhava aquela lombada e falava, não acredito, né? Se eu vim de carro, como que eu vou fazer essa lombada? Né? No primeiro serviço que eu trabalhava. Aí eu falei assim, aí quando eu comecei a ir de carro trabalhar, no primeiro serviço que eu tinha, eu comecei a aprender a chegar na lombada, a reduzir, né? Eu tinha que jogar uma segunda para mim passar a lombada. E foi que eu aprendi, você entendeu? Eu aprendi a dirigir no dia a dia. Eu tô fazendo esse vídeo para você que tem medo de dirigir, para você que talvez você fala assim, nossa, eu não consigo. Você nunca pode falar que você não consegue. Você fez a prova. Você passou no psicotécnico, você fez lá aquele estimulador lá à noite, né? Agora você paga, acho que é 20 aulas, não sei, acho que é 20 aulas que paga. E você passou nas 20 aulas, conseguiu passar nas 20 aulas, conseguiu passar na baliza, a baliza, né? Hoje a baliza tem muita gente que repete na baliza. A baliza não é fácil fazer. Eu falo para vocês uma coisa, né? Muito difícil fazer baliza. Eu sou assim. Se eu vejo que dá para me estacionar, eu estaciono. Se eu preciso ir em algum lugar assim, que eu vejo né? Porque tem vezes que você vai para o centro da cidade e você não acha vaga. Então, o que eu faço? Eu já paro no estacionamento. Aí, vejo lá, R$5 estacionamento, 1 hora. Eu falo, é meia hora que eu vou na cidade. Então, o que eu faço? Eu vou lá no estacionamento, pago o estacionamento e deixo estacionar no estacionamento. Você entendeu? Para mim, né? E porque aqui onde eu moro, a cidade aqui tem muito movimento e tem hora que você não acha lugar para estacionar. Então, eu aprendi. Se eu vou no centro, né, e eu preciso estacionar, eu pago um estacionamento. Eu chego lá, entro no estacionamento, quanto que é? Tanto. Então, quantas horas? Tanto. Ah, então tá bom. Vou lá, deixo o carro, faço o que eu tenho que fazer, volto e pego o carro e venho embora. Mas é o que eu falo para você. Se você fez tudo isso, tirou sua carta, hoje para tirar uma carta de carro, deve estar na base de 2.000. 2.000. Carro e moto, eu não sei nem quanto que tá. Mas a de carro deve estar na base de
1.800, eu não sei o valor. Mas você passou. É a mesma coisa, você que também tirou carta de moto e você tem medo, você tem que treinar. Se você não treinar, você não vai conseguir. Que nem quantas pessoas falam, né? Eu mesmo, eu paguei meu carro ficou muito tempo na garagem. Quem que usava o meu carro? Meu filho que usava para ir trabalhar, né? Que ele trabalhava junto comigo, só que ele trabalhava no horário, eu trabalhava no outro, no meu antigo serviço, né? Eu ia de a pé de manhã, de tarde, ele aparecia com o meu carro. Porque meu carro ficava assim, parado. Ele falava, mãe, eu vou com o seu carro hoje, posso? Eu falava, vai. E ele ia, né? Tinha vez que de manhã cedo eu pedia para ele me levar. Ele acordava, ele me levava, né? E depois ele voltava à tarde, com o carro que ele trabalhava, entrava à tarde, né? E eu vinha no sol quente, andando de a pé. Mas hoje, eu falo assim, que eu perdi muito tempo. Hoje eu vejo, sabe, esses dias eu saí dirigindo esses dias, eu vinha vindo, e eu me senti assim, livre, sabe? Tipo assim, eu dirigindo na avenida, lá onde eu passo, com bastante movimento, sabe? Mas eu parando no sinaleiro abrindo, engatando primeiro, sabe? Então eu vi assim que eu estou assim, meio assim, tipo assim, eu vou e volto de carro e não dependo de ninguém. Não dependo mais das pessoas para me levar, né? Então eu quero deixar esse vídeo para você que tem medo de dirigir que nem eu tinha. Não desista. Peça para um amigo, peça. Se for pedir, se o seu marido for muito nervoso, fala para ele, olha, então me dá a chave aqui que eu vou dirigir, tá? Eu tô fazendo esse vídeo para você, sabe? Para você que nem eu, que dependia das pessoas para levar, para trazer. E hoje eu me sinto liberdade. Eu acho que dirigir é como se fosse liberdade. Você pega o seu carro, você vai no supermercado, você faz suas coisas. Se você quiser ir na casa de algum conhecido, de algum amigo, de algum parente, você pega o carro e vai. Você não depende mais das pessoas para te ajudar. Então, eu vim aqui para falar para você que você tem condições, sim, de dirigir. Tem idade para dirigir? Não, não tem idade. Você tem 18 anos, tirou carta, você vai ver, vai lá, tira sua carta com responsabilidade, vai dirigir, você vê que dirigir é bom, porque se você precisa fazer uma compra, você vai, você é livre. Você não depende das pessoas para te levar. Porque tem muitas vezes que você depende das pessoas para te levar, a pessoa naquele momento não pode te levar. Porque a pessoa está com compromisso, tem alguma coisa para fazer. Aí a pessoa fala, eu não posso te levar. Aí, né, ele banda, nossa, eu achei que fulano podia me levar. E não pode, né? E você fica assim, a refém, porque você tem o carro, tem gasolina, tem carta e não dirige. Por quê? Pelo medo que você tem. Eu também tenho medo ainda. Eu dirijo. Eu tenho receio? Tenho. Eu tenho um paro, eu paro, olho para cima, olho para baixo. Se tiver sinaleiro, eu paro, né? Tem gente que para já coladinho, eu já não, eu paro mais longe para mim ficar vendo as rodas de trás do carro, né? Não posso parar colado no cara, né? Porque você não sabe, vai que ele, né, na hora de fazer a rampa, sempre volta um pouquinho. Por mais que você não tenta voltar, sempre acaba voltando, nem que seja um pouquinho mais alta, né? Eu já faço a rampa no pé. Eu não sei fazer no freio de mão. Não sei. Freio de mão no meu carro tem lá, né? Eu sei que freio de mão é para você puxar quando você estaciona, mas eu não costumo fazer rampa com o freio de mão. Eu faço rampa no pé. Que eu acho que no pé é mais fácil, né? Você acaba acostumando, né? E eu faço rampa no pé, né? Né? Com os pés, que é mais fácil, né? Então, eu vim aqui que para você, né? Que tem medo de dirigir, não desista.
sabe? Vai, treina, sabe? Não importa a idade. Se você tem 41, se você tem 50, se você tem 60, não importa. Se você tem um carro e tem medo, e você precisa, porque eu falo, você só vai ter coragem a hora que realmente eu criei coragem, foi quando minha mãe ficou doente e eu precisei mesmo dirigir, né? Tinha que levar ela para o hospital, né? E eu tive que aprender. Depois, né, como eu falei que, né, foi morar com Deus, né? E eu pensei em vender meu carro, falei, não vou vender, eu vou voltar a dirigir. E foi aonde hoje eu me sinto livre para mim dirigir, me ir vir, sem depender das pessoas para me levar aonde eu preciso ir. Eu deixo esse vídeo aqui gravado para você, tá? Que você, eu vou pôr no YouTube lá, né? E que você, quando você vê esse vídeo, faça como eu. Pega a chave do seu carro e vai treinar. Treine. Se você não pode treinar de segunda-feira porque você trabalha, treine no sábado à tarde, treine no domingo, mas treine para você conhecer o carro. Porque você tem que conhecer o carro, né? Eu tinha muita coisa do meu carro que eu não sabia. Para você é uma coisa tão simples. Eu não sabia ligar aquele negócio do trás que limpa o vidro do carro. Que atrás do meu carro tem um limpador de para-brisa. Eu não sabia ligar ele. Aí um dia eu perguntei pro meu filho, viu, onde que liga esse para-brisa aqui do carro de trás? Ele falou, é só apertar. Eu falei, nossa, eu não sabia. Né, o para-brisa da frente eu sei, né? Mas o de trás, eu falei, nossa, como que eu vou pôr isso para funcionar? Aí um dia eu perguntei para ele, viu, posso perguntar para você? Ele falou, pode. Eu falei, viu, como que funciona lá o limpador de trás lá do carro? Dá para você me explicar? Ele falou, mãe, é só apertar. Apertar para onde? Aí ele explicou. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa, é simples, né? Mas eu não sabia, né? Então, eu falo para você hoje. Tanto você que tem carta de moto ou de carro, que você tem medo de dirigir. Se você tem medo de dirigir de carro, pega o seu carro e vai treinar. Se você tem moto, tirou carta de moto, e você comprou uma moto, e sua moto tá na garagem, porque você tem medo, vai treinar. Você não foi lá, não fez a prova do 8 da moto? Você não passou lá no cone? Você não fez o 8? Você não passou na rampa? Passou. Você fez tudo lá, não fez? Então, se você fez tudo isso e conseguiu sua carteira de habilitação, por que você não vai conseguir dirigir no dia a dia? Vai lá. Força. Eu vim aqui para falar esse vídeo para você, para te dar coragem, para você pegar seu carro, a sua moto e começar a dirigir, tá? Eu espero que esse vídeo meu motiva você a voltar a dirigir. Tem que ter cautela? Sim. Tem que ter cuidado? Sim. Você dirige para você e pelas outras pessoas. Seu carro parou? Pare. Vai entrar em algum lugar? Seta. Não esquece da seta, né? Porque você fala, eu esqueci da seta. Não. Eu mesmo, quando eu entro no meu carro, duas coisas que eu faço todo dia. Eu passo o cinto, primeira coisa, eu passo meu cinto, ajeito o banco, ajeito o espelho de dentro, vejo os espelhos de fora, você entendeu? Arrumo tudo antes de sair, né? Aí, quando eu vejo que tá tudo arrumado, o espelho de fora, o espelho de dentro, tudo direitinho, cinto passado, eu olho, não vem vindo ninguém, ponto morto, seta primeira e vamos dirigindo, né? Se eu tenho que ir trabalhar, eu vou. Se eu tenho que voltar do serviço, eu volto.
porque tem vezes que eu chego tarde, né? Tem dia que eu saio cedo, tem vezes que a gente fica lá mais um pouco mais tarde trabalhando, tem vezes que eu chego mais tarde em casa, né? Eu preciso guardar o carro, eu aprendi a guardar o carro, e esses dias, eu não vou mentir para você não, meu menino não estava aqui e eu guardei meu carro de ré. Entrei de frente, né? E para sair, ele sai de ré. E eu fiquei com medo de tirar. Só que eu fui ver, meu filho não estava na casa dele, não tinha ninguém. E eu precisava tirar o carro para mim ir trabalhar. O que eu fiz? Entrei dentro, até uma ré, arrumei os espelhos e tirei. E nem não vou mentir para você, guardar de frente eu guardo. Tirar de ré tá sendo difícil, mas eu tô treinando. Se eu conseguir a primeira, já consegui a segunda, já vou conseguir a terceira, mas que eu vou treinar para mim tirar ele de ré, eu vou, né? Porque o meu menino acaba, né? Eu chego do serviço e guardo ele de ré. Quando é de manhã cedo ele vai trabalhar comigo, né? Que ele vai para a faculdade, ele acaba tirando, né? Mas esse dia eu precisei tirar e eu consegui tirar ele de ré. Então, eu falo para você, todo dia é uma luta, mas você vence. Não desista dos seus sonhos de você dirigir. Eu vim aqui para contar para você um pouco da minha história. Eu fiquei muito tempo, parei de dirigir, voltei em 2022 por necessidade. Hoje eu trabalho, né? Vou e volto dirigindo. Aqui onde eu moro tem muito movimento. Tem horário de pico, que é muito. Quando meu menino não vai e eu vou sozinha, né? Que tem dia que ele não vai trabalhar, ele não vai na faculdade, né? Então, eu saio um pouquinho mais cedo. Se você, né, não quer pegar trânsito, sai um pouquinho mais cedo da sua casa. Levanta um pouquinho mais cedo, nem que você chegue lá mais cedo, mas não importa. O importante é que você vai de carro. E não tome mais chuva nem sol como eu tomava, né? Então, eu deixo esse gravado para você. E se você tem medo de dirigir, me segue aí no YouTube, né? Eu vou postar esse vídeo. E se você ver esse vídeo e você começar a dirigir, comenta lá, que eu vou te dar os parabéns, tá bom? Uma boa noite para vocês. Tchau.